Olá, eu me chamo Regina e no vídeo de hoje vim falar e mostrar para vocês um dos últimos lançamentos da editora Pipoca Nanquim e o mangá que vocês escolheram ver primeiro, né? Ter o gostinho de saber um pouco mais primeiro. Estão falando de nada mais, nada menos que Desmorphos, esse mangazão aqui do autor Junji, nosso conhecido consagrado e que toda vez tem um pouquinho mais dele. E cá estamos com essa coleção de contos favoritos do autor. Esse aqui, ele é o segmento de Calafrios. Então, Calafrios foi arquitetado e escolhido cada conto a dedo pelo próprio autor. E aí acabou que eu acho que fez um pouquinho de sucesso, né? O pessoal pensou, por que não a gente vai, pega e faz talvez a segunda versão dele? E essa aqui é a segunda versão, tá? E é nessa coletânea que a gente tem quase a metade dos contos repetidos, porque eles já foram aqui trazidos para o Brasil. Eu estou falando de Pescoço Imaginário, que a gente tem no mangá de Frankenstein, A Mulher que Sussurra e O Suave Adeus, que a gente também tem em outra coletânea chamada Fragmentos do Horror, e Rumores, que a gente tem em As Egocêntricas Maldições de Soul Witch. E aqui vale lembrar que é uma coletânea de 10 contos e 4 deles são repetidos. Então, para quem já coleciona, para quem já leu, né, pegou e leu esses mangás publicados aqui no Brasil, vai ter um gostinho amargo aí, porque gostinho amargo, que é o que eu quero dizer? É que geralmente quando a gente compra um mangá novo, a gente quer ver coisas novas. Então, para quem já coleciona, leu de alguma forma, quando vem pra cá, você começa a pular as partes que você já leu para ver o que tem mais chocante, o que mais tem do autor, já que são os contos favoritos dele. E aí você se depara com pulando quase metade do mangá para ler. Então, caso você já tenha lido, né, ou já tenha colecionado, fique ciente que isso vai acontecer. Caso você é uma pessoa que quer conhecer mais do Junji, quer presentear algum amigo que não conhece uma coisinha, mas não conhece outras, essa aqui é uma coletânea muito legal. Até porque tem contos aqui, que não dos repetidos, que eu achei bem interessantes, como Cidade das Lápides, onde tem uma cidade que quando uma pessoa morre, independente de onde seja, em casa, na rua, não sei, no médico, qualquer lugar, uma lápide misteriosamente aparece no exato local que essa pessoa morreu. Temos também o Monstro de Carne, que é sobre uma criança que ela é um pouco esquisita. E não somente isso, como ela adora machucar seus coleguinhas de classe. E também não só machucar os coleguinhas de classe, como ela gosta de rasgar, derrubar, perturbar e fazer tudo com essas outras pessoas, outras coisas. E aí chega um momento que a professora quer entender um pouco mais desse aluno dela, entender por que ele é assim. E acaba descobrindo que nem queria saber isso tanto quanto ela vai descobrindo. E o outro é o encanamento que geme, porque se você tem um nojinho de sujeira, se você acha que seu nojinho de sujeira já é assim, um patamar que é bastante nojo, você não conheceu essa família que você vai conhecer nesse conto e vai ver que o buraco às vezes do nojo vai até um pouquinho embaixo demais. Então, esses são os contos que eu gostei, né, que são dos contos novos. Então, é mais para exemplificar que tem contos legais aqui, mas tem aquele impasse de contos antigos também, que acaba sendo um pouquinho chato a gente começar, né, um negócio gigantesco desse e pular metade dele. E falando desses últimos 2 contos, um desses contos, que é o Monstro de Carne, ele me lembrou bastante. Mas assim, lembrança, né? Não quer dizer que o mangaka se inspirou ou não nisso, até porque em cada conto ele vai falando um pouquinho sobre o que o inspirou. Mas me lembra bastante uma cena chocante que acontece no filme chamado Hellraiser. Mas para eu mostrar para vocês, eu teria que dar um pouquinho de spoiler. Então, essa informação vai estar na descrição desse vídeo. Para quem já leu, né, esse conto, talvez venha aqui na descrição e veja se faz sentido o que eu estou falando ou não. E também tem o outro conto que eu acabei falando, que é o Encanamento que Geme, que tem uma história que eu vi em algum outro lugar que tem uma lembrança bem parecida e é uma história da vida real. Mas, de novo, vai estar aqui na descrição. Outra coisa bem legal é que aqui a gente tem um conto inédito do Soul Witch. Inédito, eu digo assim, um crossover, uma mistura de mundos, onde o Soul Witch vai conhecer a pessoa mais icônica que ele e terrivelmente linda,
que é a Tomie. Então quem será que ganha nisso aqui ou o que vai acontecer? Você só vai saber lendo esse mangá. Então vamos para a parte mais legal, que é dar uma olhadinha nesse físico aqui por perto, para ver se vale ou não a pena ter esse físico aqui aí na sua casa. Esse mangá ele tem capa dura e segue o padrão que vimos lá em Calafrios, só que a cor predominante aqui ela é a roxa. A capa tem verniz localizado tanto no título, no nome do autor e da editora, e também nessa arte estranhamente chamativa. A lombada ela também é bem bonita, como vocês podem ver, e a parte de trás tem um pedaço da arte da frente com uma breve sinopse. Essa edição vem com marca-página de brinde com os olhos do Soul It na frente e não tem nada na parte de trás. As páginas são em pollen bold de alta gramatura e cada conto tem um comentário do próprio mangaka sobre aquela história e também algumas páginas de um livro dele. Enquanto ele vai criando cada uma dessas histórias, é como se fosse um livro de rascunhos. A gente vai descobrir um pouquinho do que o próprio Junji Ito escreveu naquele tempo. O mangá ele é volume único e tem um valor de capa de R$ 92,90, mas no site da própria editora tem um descontinho interessante lá por R$ 65,03. Então é isso, gente. Muito obrigada a quem assistiu até aqui. Esse é o máximo que eu posso falar para vocês, até porque são contos e contos são curtos. Então, se eu falasse muito, ia entregar toda a história. Mas caso você não tenha adquirido esse mangá e queira ter ele na sua coleção, eu vou deixar meu link aqui embaixo, porque comprando pelo meu link você me ajuda demais. E também, aproveitando que vai estar lá embaixo, deixe uma curtidinha e se você quiser e puder, compartilhe o vídeo com seus amigos, não esquecendo de se inscrever e também de ativar o sininho. Então é isso, gente. Muito obrigada e tchau, tchau!